De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Conosco também Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também está conosco aqui a companhia da Zelar, distribuidora de água, fone 3454-3330 e claro, a Proeste Nissan, na Tiradentes 1268, na Proeste Nissan, dá negócio. Esclerose múltipla é o tema do Conexão de hoje, com o professor Dr. Luiz Domingos Melges, que é professor da FAMEMA e também médico neurologista, está aqui para falar conosco sobre a esclerose múltipla. Doutor, eu fui para o intervalo mencionando essa questão da confirmação do exame, né, diagnóstico. Você pode fazer, lançar a mão do exame desse no primeiro sinal lá, quer dizer... O que é importante é aquilo que eu coloquei, Marcos. Teve a neurite ótica, primeiro você faz a ressonância. A ressonância mostrou, pode ter aquela... Isso, que deu uma manchinha lá, branquinha, que sugere um processo inflamatório, imediatamente você colhe o líquor. O líquor vendo positivo nessa banda, você já começa a tratar. Ah, veio negativo. Afastou o diagnóstico? Não. Não afastou. Isso que é isso que é uma coisa extremamente... E aquele percentual que você falou? Isso. Então, o que a gente faz? Depois, passados 6 meses, repete a ressonância novamente e compara com a primeira para ver se mudou. Se mudou, apareceu uma nova lesão, você pode confirmar o diagnóstico. E se quiser, pode repetir novamente o líquido, porque ele pode mudar. Não necessariamente ele veio negativo na primeira vez, ele pode vir positivo na segunda vez, quando você faz o exame. Porque depende do período do processo inflamatório e imunológico para ele dar positivo ou negativo. Então, isso é extremamente importante entender, porque muitas vezes o paciente procura algum profissional e ele fala, deu negativo, pronto, você não tem a doença. Não. Hoje eles mostram que um líquor só negativo não afasta a possibilidade da doença. Você tem que dar um tempo, repetir mais adiante. E justamente que a gente está comentando com você, por que é a importância de fazer o diagnóstico? Questão do tratamento precoce. No passado, Marcos, era interessante, porque a doença, para você ter uma ideia, ela começou a ter uma mudança de 15 anos para cá. Até então não tinha tratamento. Até 15 anos atrás não existia nenhum tratamento para a esclerose múltipla. Não existiam esses medicamentos que bloqueiam essas células, esses anticorpos. Só que a coisa foi evoluindo de uma forma tão intensa que hoje, nos últimos 2, 3 anos, nós temos medicamentos específicos que atuam só nessas células comprometidas. Quer dizer, foi uma coisa assim, uma revolução no tratamento da doença. Então, hoje, os medicamentos têm essa ação extremamente seletiva, que vão bloquear somente essas células. E com isso, o paciente pode ter uma vida absolutamente normal, né? E não levar, como levava antigamente, depois de 10 anos da doença, o paciente começava a apresentar uma incapacidade grande, incapacidade física, dificuldade para andar, alterações visuais, alterações na parte cognitiva, na capacidade de memória. Então, isso era a rotina que tinha no paciente com a esclerose múltipla. Por isso que muitas vezes, né, infelizmente, a gente ainda vê pacientes aí com a doença que evoluiu de uma forma agressiva, com uma incapacidade grande, e às vezes o paciente jovem, quando faz o diagnóstico e fica apavorado porque ele entra na internet e vê esses pacientes com essa incapacidade avançada, ele acha que ele vai chegar naquele estado. Mas não, porque eu sempre explico isso, a doença mudou de uma forma assustadora o tratamento. Então o controle hoje é completamente diferente de 10 anos atrás, não tem nada a ver. Esses últimos 3 anos de mudança terapêutica foi uma revolução dentro da medicina, né? Uma coisa assim monstruosa. Agora, o que é importante quando você faz o diagnóstico? Você pensa na esclerose, afastar outras doenças, a gente tem que sempre ter o diagnóstico diferencial com outras doenças que podem simular também a esclerose múltipla. Então nós temos obrigação de sempre quando você faz a suspeita da doença, você tem que afastar outras doenças autoimunes e inflamatórias, que pode simular a esclerose múltipla. Senão eu acabo tratando de uma forma errada, eu acabo dando uma medicação que não seria tão eficaz, né? Tão eficaz ou propícia até para aquela doença, que poderia até piorar a doença se não for esclerose múltipla. O diagnóstico tem que estar bem fechado. Tem que estar bem fechado. Mas o que é importante então quando a gente está falando sobre a doença? Primeiro, esse diagnóstico precoce. E os cuidados que você tem, você fala assim, é só tomar o medicamento que resolve? Não é isso. Né? Porque a partir do momento que você mudou o seu sistema imunológico, por algum motivo que alterou essa imunologia, né? O que vai acontecer?
vai mexer com todo o seu organismo. Então, quando a gente vai começar um tratamento, você tem que orientar o paciente em relação à qualidade de vida, né? As mudanças de vida que esse paciente tem que ter, né? Em relação à alimentação, em relação a sono. Eu vou citar um exemplo. Esse final de semana nós estávamos em São Paulo, que houve o Congresso Brasileiro de Esclerose Múltipla. Todo ano tem esse congresso, foi o 20º já. E é interessante porque quando você compara com o primeiro que ocorreu, né, há 20 anos atrás, e esse, é uma coisa monstruosa em relação às mudanças, né, terapêuticas, mudanças, a melhora em relação à conduta da doença. E ele está comentando, um colega, que ele atendeu um profissional médico que trabalhava também na área da radiologia. Olha que interessante. Era um médico, radiologista jovem, 28 anos, 29 anos, que ele sentiu quando ele teve um sintoma, ele falou assim, nossa, acho que eu estou com esclerose múltipla. Qual que foi o primeiro sintoma que ele teve? Porque quando a lesão aparece na região da medula, aqui cervical, a inflamação, em vez de aparecer primeiro no cérebro, aparece na medula, tem um sinal interessante, que quando eu abaixo o pescoço, dá um choque nas pernas. E ele estava trabalhando, quando ele abaixou o pescoço, deu choque. Ele falou, meu Deus, será que eu estou com a doença? Ele foi lá, ele fez a ressonância dele, e deu. Caramba. E deu a lesão. Com 29 anos. Mas veja que interessante, né? Porque ele estava numa cidade do interior, não estava em São Paulo, na capital. Ele foi consultar um neurologista da cidade dele, o cara falou, não, pode ficar tranquilo, cara, isso não é nada, não. Isso aí vai passar, isso aí hoje não tem indicação de começar o tratamento, você pode ficar sossegado, vamos esperar um tempo. E ele acreditou no colega, né? E está errado, porque quando aparece já uma lesão na medula, você tem que tratar imediatamente, porque é um quadro mais grave. Mais grave quando aparece no cérebro. E ele continuou trabalhando, de repente, passados 6 meses, ele teve outro surto grave. Aí ele sentiu uma paralisia nas pernas. Quando ele sentiu isso, ele foi para São Paulo e procurou esse colega que eu estava conversando com ele, contando toda a história, e ele fez o diagnóstico e falou, olha, você está com uma doença mesmo. Ele já estava desconfiado, claro. Aí ele começou o tratamento, só que a vida dele era uma loucura, né? Então ele fala que a vida dele estava assim, trabalhando de domingo, de sábado, não tinha tempo para nada. O que ele fez? Ele mudou-se, saiu da cidade que ele trabalhava, foi para uma cidade, acho que do interior de Santa Catarina ou de Curitiba, não me lembro, mudou a vida dele, certo? Falou, tem que mudar minha vida, porque eu tenho que mudar minha qualidade de vida. Fazendo o tratamento, hoje ele está absolutamente normal, tomando essas medicações que eu falei, essas de nova geração, esses novos medicamentos, e está tendo uma vida absolutamente normal. E a qualidade de vida dele mudou. Então, eu acho que isso que é importante também. Não é só a medicação, não é só a medicamento. Você tem que mudar a sua vida. Porque se você não muda a sua vida, se você continua naquele ritmo, só o medicamento não vai conseguir bloquear a doença. Você vai ter os fatores imunológicos que estão mudando, né, que estão atacando também o seu sistema imunológico, e não é só aquele gatilho que ocorreu provavelmente por causa de um vírus, né? Olha, tá aí, a gente está conversando aqui hoje com o Dr. Melge sobre esclerose múltipla no programa Conexão. Doutor, mas eu queria, até para que a gente pensasse mesmo sobre essa questão, que a população tivesse atento a isso, você mencionou aí a questão... Tem mais, deixa eu falar outros sintomas. Então, o mais comum é a neuritiose. Agora, tem outro sintoma também que é muito interessante, aliás, eu ia citar e havia esquecido, foi bom você me lembrar. Nós atendemos uma vez um rapaz, né, um jovem, adolescente, 15 anos de idade. E qual que era o sintoma dele? Labirintite. Ele tinha um quadro de labirintite. Procurou um colega da cidade, fez a tomografia, não deu nada. A tomografia não faz diagnóstico. Não faz. É a ressonância. O colega lá fez a tomografia, não achou nada, falou, não tem nada não, pode ficar tranquilo. Quadro de labirintite. Labirintite. Deu medicamento, passado uns 15 dias, ele melhorou. Melhorou do sintoma, ficou. Passado 6 meses, veio novamente com tudo. 15 anos de idade, ele já estava com 16. Veio com tudo, que derrubou, passou mal, procurou novamente esse colega. Novamente uma tomografia. Não deu nada. Aí ele desconfiou que alguma coisa de errado estava, ele procurou, né, um outro profissional, quando ele fez a ressonância, encaminhou para a gente, que estava cheio de lesões já, cheio de processo inflamatório, pegando essa região do labirinto, pegando a região... Então, esse rapaz, hoje ele está muito bem, né? Ele começou até na época com uma nova medicação que tinha sido lançada no mercado, e esse medicamento realmente estava, assim, revolucionando o tratamento. Hoje já faz 11 anos que ele toma essa medicação, fez faculdade, estudou, está trabalhando,
Quer dizer, está tendo uma vida absolutamente normal. Mudou o ritmo, fez o tratamento adequado. Então, esse sintoma que também é importante. Você vai voltar para falar de mais sintomas, doutor. Rapidinho, eu vou para o intervalo. Esse intervalo tem a participação do doutor Marcelo Rodrigues, que fala de saúde bucal aqui no programa Conexão, da nossa querida Oralcim Implantes Dentários. E a gente vai para o intervalo na sequência com Proeste Nissan, Unimed Marília e Zelar Distribuidora de Água. Vamos lá. Eu recebo agora o doutor Marcelo Rodrigues, da nossa querida Oralcim. Tudo bem, doutor? Marcos, tudo bem? Tudo jóia. Doutor, olha, muita gente querendo saber, o implante dentário provoca mau hálito? Olha, essa é uma questão muito comum mesmo. As pessoas têm essa visão, essa impressão de que vai causar mau hálito. Mas a gente tem que entender que tanto o dente quanto o implante dentário, quando não bem higienizados, quando você não tem o cuidado de usar o fio dental, a escovação rotineira, elas acabam trazendo mau hálito. E ainda por cima doenças muito mais graves, como processos inflamatórios de gengiva, sangramento. Então, na verdade, não é o implante, né? São a falta do cuidado ideal. Infelizmente, a gente tem que trazer para as pessoas cada vez mais o que faltou no passado. Aquela orientação, como usar o fio dental, que é antes de fazer a escovação. Parece que é um desafio ainda as pessoas usarem da maneira adequada, né, doutor? Com certeza, as pessoas sofrem muito porque foi negligenciado a demonstração. Então, só se fala muito em uso do fio dental, mas não fala como usar o fio dental. Então, o ideal é antes da escovação, passar o fio dental em frente ao espelho, fazer a escovação atingindo todos os lados do dente, que pra gente acabam sendo só 3, né? O de fora, o de dentro e o de cima. E aí fazer isso repetidamente. Então, é a hora que acorda, é depois do café da manhã, é após o almoço, após a janta, antes de deitar. Eu sempre brinco com os pacientes, nunca deite sem fazer o uso do fio dental, da escovação, e se puder encaixar um bochecho com antisséptico, vai ficar perfeito. O segredo está então na higienização, né, doutor? Isso é o segredo de tudo, e nada vai substituir aquilo que é tão perfeito. Não tem nada que substitua o que a natureza fez, que é o nosso dente natural. Mas tanto o implante quanto o dente merecem esse cuidado diário e que vão trazer à pessoa a oportunidade de viver toda a sua vida com esse elemento, curtindo todos os prazeres da família. Tire suas dúvidas com a Oralcim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Agende uma avaliação, 99600-2707. Obrigado, doutor, e até a próxima. Eu que agradeço, Marco. Uma ótima noite. Até já.